É Copa do Mundo e aqui no canal Cinemec também tem futebol, mas claro, com o cinema. Traveling da Copa, o quadro em que a gente fala sobre os documentários oficiais da FIFA e também sobre a competição aí, uma das mais importantes no âmbito esportivo, esporte bretão. E chegamos à Copa de 1982. Muitos brasileiros não têm boas recordações. Eu confesso que eu não lembro, mas não pelos motivos que talvez a maioria não queira lembrar. Não lembro porque eu era muito novo, né? E tenho pouquíssimas memórias dessa competição aqui de 82, realizada na Espanha. Olha que bonito, né? Competição na Espanha. Comigo, Leonardo Keller. Salve! Salve, Alexandre, salve a todos que nos assistem, é sempre um prazer. Agora, vestidos de Itália, né? Semana passada estávamos com a rival Argentina, agora com outra equipe, agora europeia, mas também muito sanguínea, né? Que são os italianos, e eles já estavam ali há mais ou menos quase 30 anos sem ganhar a Copa do Mundo, né? 20 e poucos anos, 20 e tantos anos sem ganhar, sem levantar o maior troféu no mundo do futebol, e agora... Não, a última tinha sido em 38, né? 48, 58, 68, 78, 44 anos. Eu confundi com o título da Alemanha, que foi conquistado em 54, né? Então, nossa, fazia muito tempo que não ganhava. É que tá, a Itália sempre batia na trave. Sempre chegando ali. Tinha perdido uma Copa em 70, né? Tinha perdido uma Copa em 70 para uma seleção aí, então sempre batendo na trave. Então eu misturei os anos, misturei com a Alemanha, principalmente, porque a Alemanha sim ganhou, né? Um pouco mais recentemente, então a Itália estava muito tempo sem ganhar, na verdade. E aí tem essa competição aí que foi marcante, né, para o Brasil, porque afinal de contas tem um jogo histórico aí entre Brasil e Itália. Vamos chegar lá. Vamos lá. O documentário é dirigido pelo Tom Clegg e se chama Golé. Faz uma mistura aí de gol com olé, né, que é um termo aí que se usava nas touradas na Espanha, bastante populares na Espanha, México, em países, né, aí também foram influenciados pela cultura ibérica. E o documentário foi lançado em 83, veja só, ele não foi lançado exatamente no ano da Copa, né? Geralmente ele é lançado em dezembro do mesmo ano, esse foi lançado em 83, e ele é narrado por ninguém mais, ninguém menos, 007, James Bond, Sean Connery faz a narração. Você pode conferir, evidentemente, no FIFA+, né, lá no streaming da FIFA, que é gratuito, como eu já falei, né, e também aqui na mídia física, né, no DVD Espanha 1982. E primeiro que eu acho que é interessante, né, ter o Sean Connery como narrador, porque o Sean Connery é escocês, e a Escócia está nessa Copa, né? Inclusive enfrenta o Brasil. Um dos jogos aí que tem bastante destaque, inclusive, na abordagem do Sean Connery. Mas o filme, ele está estruturado, claro, com base nos jogos, nos grupos, nas fases, mas ele tem um roteiro que ele começa falando de um jovem, né? De um jovem que não tinha ido na Copa de 78, que nós destacamos no vídeo anterior, que é o Diego Armando Maradona. O vídeo começa justamente falando da Argentina e falando do Diego Maradona, a Argentina, que era atual campeão do mundo. E eu né? gostei dessa abordagem. Muito legal, né? Gostei. Interessante. Ele que a gente falou semana passada, ele tinha só 17 anos, o treinador optou por não colocá-lo, mas ele era um fenômeno, né? Era um cara fora de série, e essa é a primeira Copa do Mundo dele. Né? Então a Argentina não foi tão longe dessa vez como foi na última, mas tem essa abordagem diferente, focando em um que seria um dos melhores jogadores da história futuramente, né? Então faz parte essa abordagem. Eu gostei. É um gostinho do que vinha na Copa que vai acontecer semana que vem também. Exato. E aí, então, ele começa falando desse destaque para a seleção da Argentina, mas principalmente o Diego Maradona e tal, Sim. né? Até mesmo a própria questão da maturidade. Talvez o Menotti estivesse certo não tê-lo levado na Copa de 78, né? Porque nessa Copa aqui, inclusive,
o Maradona é expulso, né, num jogo aí contra a seleção brasileira, né? Exatamente. Porque quem marcou o Maradona, né, foi um sujeito chamado Batista. Um dos grandes da história do futebol gaúcho. Exatamente. Válido né? ressaltar. Assim como o Paulo Roberto Falcão, que injustamente não foi convocado para a última Copa do Mundo dessa vez. Ele vai e joga de terno, como sempre. Assim como Sócrates, o doutor Sócrates. É. E a gente vê um meio de campo estrelado. Teve também um momento que o Cerezo joga, era Cerezo. Que eu achava um dos Falcão. mais fracos, né? Ali. Entre esses daqui sim. É um dos que mais falhou, né? E eram mais, como é que a gente fala, operário? Operário da bola, Então é o Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Nossa. Acho que o Cerezo não precisava ser tão bom. E aí a gente vai vendo que a opinião vai ficar pro final? A opinião... As opiniões polêmicas. Ou deixamos pro final. Aí tu me pergunta o que tu quiser. Sobre essa seleção, a gente pode falar que é uma das mais famosas do Brasil de todos os tempos. Né? A gente já tá falando do Brasil, porque o documentário ele começa falando da Argentina e na sequência ele já começa a falar do Brasil. Ele pega ali as duas seleções sul-americanas e já vai falando, né, sobre isso, que é o dito futebol arte aqui, né? Isso. Que nós estamos falando, treinados pelo Tele Santana aí. É importante, a gente falou do Batista, aqui na Copa de 78 ele era do Internacional, nessa aqui ele foi convocado, mas ele jogava no Grêmio, né? Em 82 o Batista foi convocado como jogador do Grêmio, que também teve o Paulo Isidoro convocado, e o Internacional teve o Edevaldo, né? São esses três aí jogadores aqui do Rio Grande do Sul que são os convocados, além, claro, de todos os craques aí que o Leonardo já falou, né? O Júnior do Flamengo, né? O Júnior que era o sambista do grupo. Sim, né? Ele tinha uma música, tudo mais, que animava o grupo. Tinha o Leandro pelo outro lado, que era muito bom. Leandro. Muito bom. Também. O time era muito bom, muito estrelado. Roberto Dinamite, que tinha vindo da outra Copa. Sim. Né? O Falcão, ele aqui já estava na Itália. Era o rei de Roma. Eram dois jogadores brasileiros que já eram de fora do Brasil, né? Que é justamente o Falcão, que na Roma, né? O rei de Roma, e o Dirceu, que jogava no Atlético de Madrid. E, bom, o Éder também é importante menção, né? Que ele faz alguns golaços nessa Copa, né? O canhão de ouro, né? Muito bom também. Ao lado dele tinha o Serginho Chulapa. Que daí... Também tem uma pataquada ali, ele perde um gol feito, que a gente pode falar. O Serginho Chulapa, olha, o próprio Sean Connery fala, né? Que é a imaturidade de um jogador como o Serginho, né? O Brasil perdeu a chance ali da jogo contra a Itália, mas a gente vai chegar nesse jogo, tá? Vamos falar, Léo. Começa falando já que a gente falou do Brasil, fala aí da campanha do Brasil. Vamos falar sobre a campanha do Brasil. O Brasil começa no grupo F, né? Isso a gente tem que falar antes, né? Quantas seleções porque, assim, nós temos nessa Copa? São 24 seleções, uma mudança significativa em relação às últimas. Dessa vez são A, B, C, D, E, F, 6 grupos na primeira fase. E na segunda fase são 4. Antes eram 2, porque eram 16 times, né? Era mais dessa forma. Aí agora são 6 grupos para começar, e na segunda fase são divididos em 4 grupos, onde o primeiro de cada grupo avança para a semifinal. Eu acho melhor assim do que da última Copa, mas ainda assim não é o ideal, né? Tiveram jogos em horários diferentes, no mata-mata, que acaba dificultando, né? Por conta dessa questão de serem muitos jogos, são grupos para jogar. Então, falando sobre o grupo do Brasil, o Brasil começa o grupo F, que é o último, e ele enfrenta a União Soviética, a Escócia de novo, né? E a Nova Zelândia. Nova Zelândia nesse grupo não faz nenhum ponto. A Escócia e a União Soviética acabam com 3, só que a União Soviética tem mais saldo, e o Brasil acaba invicto, com 6 pontos, 3 vitórias. Futebol arte. Já era futebol arte, encantava quem via. O Brasil, nesse momento aqui, acaba, né, a fase de grupos. Eu posso falar sobre os jogos como favorito. Eu acho que já era colocado como favorito para ganhar a Copa. Pelos jogadores, pelo que mostrava. O Brasil começou ganhando da União Soviética, Começa ganhando a União Soviética por 2-1. Começa perdendo o jogo. Mais uma vez. Mais uma vez o Brasil geralmente tem esse costume de começar perdendo. Aí o Sócrates, doutor Sócrates, aos 75 faz um gol. E o Éder também, aos 88,
Finzinho. Acaba com a União Soviética. É. Aí depois o Brasil dá uma deslanchada, o Brasil começa perdendo para a Escócia. Olha aí. Que é justamente o que o Sean Connery começa a falar, né? Ele se empolga um pouco ali, falando da seleção escocesa. Aí vem ninguém mais, ninguém menos que Zico, o galinho Zico. Galinha de Quintino. Aos 33 minutos. Aí no segundo tempo é Oscar, o zagueiro, aos 48. Éder, aos 63. E Paulo Roberto Falcão, aos 87 minutos. Que é aquele gol, né? Aquele gol. Comemoração do Falcão. Uhum. Gol da entrada da área, Foi. Né? É. Ele fez 2 gols, assim, de entrada da área. Sim, tem um contra a Itália, né? A Itália, que ele faz à esquerda, acho que é. E aí, bom, aí o Brasil pega a Nova Zelândia mais leve já, praticamente classificado. Nova Zelândia que estava estreando em Copas, né? Tava estreando em Copas do Mundo, tem outras estreantes também, que a gente pode falar. Kuwait. O Kuwait, que tem o episódio... Sim, que ele... Tem um episódio contra a França, né? Que o documentário mostra. Isso aí, Kuwait. Se eu não me engano, El Salvador. El Salvador, que, só destacar, né? Sofreu a maior goleada na história das Copas do Mundo contra a Hungria. Né, os húngaros que se deslumbraram ali, lembraram daquela seleção lá de... Do Puskás. Do Puskás, de... 54. 54 aquele ano, né? Isso. Que é o time do Puskás. 10-1 contra El Salvador. 10-1. E a Hungria, que diga-se de passagem, que é num grupo com Bélgica e Argentina, e não se classificou. Só fez essa goleada. Pedra da história, né? Então, o Brasil vence a Nova Zelândia, acaba como líder do grupo. A gente pode comentar também, fazer um breve comentário, que a Inglaterra, assim como o Brasil, também ganhou todas as partidas, ficou 100% em um grupo com English Team. França, Tchecoslováquia e Kuwait. Né? No jogo contra a França ganhou de 3-1. E aí o destaque é que é um time que, assim como os outros anos, até como aquele time que foi campeão, não encantava tanto, mas era eficiente. Chegava ali, fazia os gols que precisavam ser feitos. Uma seleção que a gente pode destacar também é a atual campeã do mundo, a Argentina, que cai no grupo com Bélgica, Hungria e El Salvador. O El Salvador acabou sendo aquela seleção que tomou a porrada de todo mundo, tomou 10 da Hungria. Só que a surpresa é que a Argentina começa a Copa perdendo para a Bélgica. Né? 1-0. Então a pressão aumenta muito para os argentinos. E aí eles ganham da Hungria com 2 gols de Diego Maradona. Os primeiros gols do Maradona mostrando a sua cara para o mundo. Teve gol do Bertone também e do Ardiles, que é muito bom meia, aquele que a gente tinha falado antes. Então acaba em segundo, porque a Bélgica faz 5 pontos, né? A Bélgica faz 5 pontos, a Argentina acaba em segundo com 4. Sobre as melhores seleções, a gente vai ter que falar também da seleção que a gente tá vestindo a camisa. Exato, porque o grupo 1, esse grupo 1 só teve uma vitória, o resto tudo empate. Que loucura. Que coisa, né? É uma loucura isso aqui, já aconteceu em outras Copas. Se eu não me engano, a Copa que a Inglaterra, eu acho que é em 66, que a Itália tá num grupo também que tem 5 ou 6 gols no grupo inteiro. A Itália tem esse costume, né? De jogar mais fechadinha. E a Itália classificou sem vencer. Classificou com 3 empates. Olha aí. Eu acho que eu posso falar que é o único time da história que classificou com 3 empates. Talvez seja. Pois é, eu já não sei. Talvez seja. Já não sei. Mas vamos lá. Essa informação eu vou ter que apurar pro próximo. Aí o grupo 1 tem a Polônia. A Polônia que, detalhe, né? É a segunda Copa seguida que acaba liderando o grupo. Então, é uma surpresa, né? Positiva pros poloneses. Aí a Itália acaba em segundo com 3. E Camarões. Junto com Camarões. Que Que também estreava em Copas, né? Estreava em Copas, faltou eu ressaltar. E 3 pontos. Aí o Peru também. O Peru, coitado, caiu nessa Copa aqui, fez 2 pontos, empatou também. Empatou 2 jogos. E acabou fora, né? Que o Peru foi o único que perdeu, né? Perdeu de 5-1 pra Polônia. Detalhe. Né? A Itália tinha 1 gol a mais que Camarões. Foi isso, né? A Itália passou por 1 gol. Senão era Camarões na final. Ou não. O que tu acha? Não. Daqui a pouco a gente fala sobre os bastidores da Itália. Vamos voltar pro Brasil. Daí, porque o documentário, além de mostrar os jogos, ele mostra a torcida brasileira invadindo a Espanha com muito samba no pé, com muito carnaval fora de época. Era uma festa, né? O documentário salienta muito isso, o clima de festa que o Brasil levou para a Espanha.
Tu achou que houve oba-oba? Tu diz uma prepotência por parte, de certa forma. Não. Prepotência eu acho que não houve, mas assim. Muita festa. Muita festa, sabe? Eu acho que os brasileiros estavam certos em festejar por aquele time, aquele futebol que tava jogando. Eu acho que faz parte. Porque o detalhe não era só a torcida fazendo festa, eram os próprios jogadores. Isso não pode. Descontraídos, né? E aí que tá. Aí que tá. Aí tem que chegar. Aí tem que chegar neles e falar, cara, o treinador Tele Santana, dar uma chegadinha neles e falar assim, cara, não tem nada resolvido. Porque os torcedores é normal. Aquele time encantava quem via, era natural que os torcedores ficassem em êxtase vendo aquele meio-campo, aquele time inteiro jogar. Mas eu acredito que pode ter sido um pouquinho de salto alto por parte dos jogadores, porque a Itália é um time muito duro. Tem que querer muito ganhar deles. Como é que foi o Brasil na segunda fase aí? O Brasil ele classifica para a segunda fase. Aí ele cai no grupo 3, que é um grupo com Itália, Brasil e Argentina. Nada mais, nada menos que os três. Esse aqui é. Digamos assim, ó, a Argentina, atual campeã do mundo. O Brasil, atual terceiro melhor colocado na Copa 78, e a Itália, quarta melhor colocada. Eu acho que fica muito mais difícil, assim. Esse modelo dificulta muito, porque se dá um pouquinho de azar ali, tu cai num grupo que não tem o que fazer, tu tem que passar em primeiro. Porque assim, se tu, dias de hoje, né, tu cai pras 16 avos de final, que vai ser em 2026. Aí se a gente for pensar num cenário do Brasil, pega de repente um Japão. É mais tranquilo, uma Holanda, tu não pega de cara uma Espanha num grupo. Mas pegar a Holanda já é pesado, né? Já é pesado, mas não é que nem a Argentina. Tu não pega uma Argentina agora. Se tua cabeça de chave, tu não pega. Tu não enfrenta. Aqui tu já tinha esse risco. E, claro, é divertido, é um pouco mais legal do que o último modelo, eu acho. Só que não me agrada totalmente, né? A gente tava falando sobre isso. Aí o Brasil pega a Itália e a Argentina. E, bom, a Itália acaba com 4, o Brasil com 2 e a Argentina sem nenhum ponto. A Itália vence a Argentina por 2-1. A Itália... Aí tem Argentina e Brasil, Argentina e Brasil, 3-1 pro Brasil. Que é o jogo aquele que a gente falou da expulsão do Maradona. Que o Zico faz um gol, o Chulapa faz um gol e o Júnior também. O Brasil desfila aqui, tanto que o jogador da Argentina, o Dias, ele desconta lá no final, só o último minuto. Então, o Brasil estava muito superior nessa... E o Brasil chega no último jogo contra a Itália podendo empatar o jogo. Empatar o jogo. Tipo a Copa de 50, que ela jogava pelo empate pra... E aí a gente vai tirar o elefante da sala e falar que a Itália descobriu que tinha... Os italianos descobriram que era Paolo Rossi, né? Que faz um hat-trick no Brasil. Tá, mas aí vem uma outra história. Tem outra história. Tem a história, como que chegamos até esse momento do Paolo Rossi, porque em 81 aí que tá, ele foi punido por um esquema de corrupção lá na Itália. Né? A punição era 3 anos. Em 2, né, há uma negociação, porque ele é o centroavante titular da Itália. E ele vai para a Copa do Mundo. Ele fica 2 anos parado, vai para a Copa do Mundo. E o detalhe, né? A Itália, na fase de grupos ali, passa um certo sufoco, como a gente falou, quase fica de fora. Camarões quase passa no lugar da Itália. E o Paolo Rossi não estava desempenhando um grande futebol, não tinha feito nenhum gol. Muito questionado, né, o futebol italiano. Aí tem o jogo contra a Argentina também na segunda fase, que ele não faz gol. Ele tá 4 jogos em branco aí contra o Brasil, que era o melhor time da Copa, acho que eu posso falar. Faz um hat-trick que, diga-se de passagem, é o único jogador a marcar 3 gols em um jogo oficial contra a seleção brasileira, até hoje. O Messi, um amistoso contra o Brasil, faz 3 gols, só que é só isso. Nem no 7-1 teve ele. No 7-1 não teve, acho que o Klose faz 2, o Schürrle faz 1, o Miller faz 1, o Kroos faz 1, eu acho. Ninguém faz 3 gols. Então é isso, Paolo Rossi, um pesadelo. O jogo que é conhecido como a tragédia do Sarriá. Tragédia do Sarriá. Sarriá, que fica lá em Barcelona, né? E o jogo foi um jogo que, claro, é triste pro Brasil, que acabou sendo eliminado. Foi um jogo bom. Mas é um jogo dinâmico, né? Porque a Itália faz um gol. Fala um pouco desse jogo aí. A Itália faz um gol no início. E é impressionante. Se tu for olhar esse jogo, é inacreditável. Eu até recomendo pesquisar. E o Brasil sai perdendo de novo, né? O Brasil sai perdendo, como sempre.
a bola sobrava no pé do Paulo Rossi a qualquer momento. Ele tava fora da área, entrando na área, a bola sobrava, batia no pé dele, da esquerda, direita, gol, de qualquer jeito. Impressionante, cara. Era tudo para dar certo para ele nesse dia. Então, assim, claro que os torcedores têm o direito na época de contestar, reclamar muito, mas além de Itália ser um bom time, claro, eu não acho que era melhor que o Brasil. Não tinha mais talento que o Brasil, mas era talvez até mais encaixado. Era mais operária, sem mais dúvida. operário, como a gente vinha falando nos outros episódios, né? Daqueles times europeus, raçudos, cascudos. E tudo dava certo. Tudo deu certo na fase final. E se tudo dá certo a partir da fase final, tu vai ser campeão. Não tem como, eles mereceram até. Não sei se foram tão superiores, não acho que foram tão superiores no jogo, mas as coisas aconteceram, a engrenagem engrenou quando era para engrenar. Né? Porque o Paulo Rossi, aos 5 minutos, abre o placar. Aos 25 ele já faz outro, se eu não me engano, essa aqui tem um cruzamento pra ele. Mas antes o Sócrates empata, né? Verdade. O Sócrates empata já aos 12 minutos, que até o Sean Connery, ele fala, gostei do comentário dele, ele fala Sócrates cirúrgico como um doutor. Doutor Sócrates. Doutor Sócrates. Doutor Sócrates, que é válido ressaltar. Crucial no movimento pró-democracia do Brasil, né? Ele que é uma das figuras que botou a cara contra a ditadura. E tem que respeitar, né? Não só por dentro de campo, mas tem toda essa questão que mexeu e motivou muitos brasileiros na época, né? A democracia corintiana, né? Democracia corintiana. Isso aí. E o Sócrates empata, aí sim o Paulo Rossi faz mais um gol. Exato. E aí... O jogo foi pro segundo tempo. Foi pro segundo tempo, aí o Brasil chega mais, aí tem aquele gol do Falcão fora da área. Porque o Brasil tem faz uma pressão, Faz o Brasil pressiona. Podia ter ganho o jogo. Aí tem o gol de empate do Falcão. Golaço do da esquerda, de fora da área. Bonito gol. Golaço. E o Paulo Rossi tem uma bola que sobra pra ele aos 74 minutos. É gol de xiripão, né? Ali. Nossa. Gol de quem... O cara tava ali na hora certa, né? Não tem o que fazer. E aí... É que nem o Haaland hoje. O Haaland tá ali em todo momento, ele tá ali pronto pra fazer o gol. Ele tava, né? Podia estar 4 jogos sem fazer na Copa, sendo criticado, mas quando precisou, ele apareceu. E o detalhe é que o documentário mostra, né, a reação da torcida brasileira depois do terceiro gol. Porque era tudo clima de festa e tal. E aí tem o terceiro gol, é assim, ó, todo mundo parado, silêncio. O documentário, inclusive, ganha outro tom, né, porque ele fala, né, que a inesperada desclassificação do Brasil, que era a grande favorita para a Copa, e, né, aquilo ali foi quase como Acabou com o futebol arte, manchou o futebol arte. Parece que perdeu a graça a competição, né? E ainda tinha competição para acontecer, né? Tinha, né? Porque as duas foram eliminadas, né? Brasil e Argentina, que era uma esperança de um futebol bonito, vistoso, o Brasil principalmente, mas a Argentina tinha promessa do Maradona também, né? Então aquilo ali, a Itália ganhou na raça e avançou. E aí ficou, né, os outros grupos rapidamente aqui. Eu vou falar do grupo 1 rapidamente aqui, Léo, que é Polônia, Bélgica e União Soviética, né? Polônia em primeiro, União Soviética em segundo e Bélgica em terceiro, né? A Polônia classificou aí no saldo de gols, né, contra a União Soviética. E o grupo da anfitriã, acho que é legal falar, né? O grupo 2 tem Alemanha, Inglaterra e Espanha. Sim. A Espanha da anfitriã, lembrando que 74 a Alemanha da anfitriã ganhou. 78 a Argentina anfitriã ganhou. Chegou 82, Espanha anfitriã. Não chegou na semifinal. Era um grupo com Inglaterra, Alemanha Ocidental, grupo difícil aqui. A Espanha arrancou empate contra a Inglaterra, também foi 0-0. A Alemanha empata com a Inglaterra. A Inglaterra tem um joguinho bem chato, né? De assistir, o estilo de jogo. Mas, né, 5 jogos sem derrotas, Isso né? aí. Voltou pra casa invicta. Voltou pra casa invicta. Esse foi o título. Essa foi a conquista. A Alemanha ganha da Espanha e dispara. Foi primeiro com 3 pontos. Mas a Espanha tinha um goleiro que era do Real Madrid. Tem uma defesa na fase de grupos, não sei se tu lembra, que ele me impressionou, assim. Antecipa, ele agarra. Uma bola que muitos goleiros espalmariam, ele agarra, sabe? Uma coisa que chamou a atenção. Mas não teve forças para ir às semis. Aí na semifinal... E o outro grupo, né, só para fechar, né? Áustria, França e Irlanda do Norte, né? Aí ficou fácil para a França, né? Ficou fácil. França ficou com 4 pontos, Áustria 1, Irlanda do Norte 1. De Michel Platini, Rocheteau, Giresse. Timaço da França. Destaque pro Platini.
que vinha evoluindo desde a última Copa. E a primeira semifinal foi entre Polônia e Itália, no Camp Nou, para 121 mil pessoas. Gente. Para ver o Paulo Rossi fazer mais 2 gols. Né? Ele que nos últimos 2 jogos fez 5 gols. Olha aí. Nos primeiros 4 não fez É nenhum. difícil ser artilheiro de uma Copa, né? Bem simples, né? Chega no mata-mata e decide sozinho. 22 minutos e 73 contra a Polônia. Forte Polônia, né? Que vinha surpreendendo, chegou na semifinal agora. Foi líder do mata-mata, foi líder do grupo na primeira fase, foi líder do grupo na última Copa do Mundo. E que finalizou em terceiro nessa Copa, né? Ela ganha depois. Finalizou em terceiro. Ganha da França, que na verdade, talvez um dos grandes jogos dessa Copa tenha sido França e Alemanha na semifinal. Aí esse jogo. Eu acho que depois do jogo Brasil e Itália, esse é o jogo mais impressionante, né? Esse jogo sim, porque o placar é 3-3 e já vou falar aqui que... Porque a França tava ganhando de 3-1. Tava. E aí a Alemanha, aqui, né? Tava ganhando de 3-1. Na verdade, a França toma o primeiro gol, né? Do Littbarski. Ele fala 17 minutos, aí empata com o Platini de pênalti. E aí vai a prorrogação. Aos 92, o Trezor faz 2-1. E na prorrogação também, o Guiressé faz aos 98. Então é 3-1 na prorrogação. E aí, sim, tem uma que é uma das maiores reviravoltas, um dos maiores empates, talvez, da história do futebol, de todos os tempos. Porque a França faz 2-1 aos 98. Aos 102, o cara da seleção da Alemanha, a gente pode falar, o Rummenigge. Grande jogador. Ele faz aos 102 minutos e o Fischer empata aos 108. Então, 10 minutos eles fizeram 2 gols e levaram o jogo, pasmem, para a primeira disputa de pênaltis da história das Copas do Mundo. Porque é uma regra implementada na Copa de 74 e não tinha sido utilizada até então. Não precisou. Sempre que a prorrogação ia para a prorrogação era resolvido. Aí foi para os pênaltis. Alemanha e França, primeira disputa de pênaltis, 3-3 no jogo normal, né? Então, aí as batidas aqui, ó, eu tenho anotado. Porque aí que tá, né? A França também sai em vantagem na disputa de pênaltis, né? Sim, a França é o Guiressé que faz. Gires. Aí o Kautz pela Alemanha, o Amorros para a França, o Breitner para a Alemanha. O famoso Breitner da Copa de 74, tá aí, sim. ó. Aí o Rocheteau faz para a França e o Stilk erra o pênalti. Aí pressão. Aí vai lá o Six da França e erra. Aí a Alemanha, no momento... É que nem a Itália, né? Na hora do... Dormiu contra essas seleções, já sabe o que acontece, né? Acabou. Ali o Littbarski faz. O Platini faz pela França. O Rummenigge faz pela Alemanha. O Bossé da França. Bossy. Ele erra. E o Rubresk acaba com as chances da França. O sonho do primeiro título francês vai por água abaixo. Primeira final seria, né? Nem tinham chegado na final ainda. Então, bom, aí a França perde para a Polônia a disputa do terceiro lugar, um jogo 3-2 ali que a Polônia consegue, e a final acontece entre Itália e Alemanha, duas seleções que estava na hora de se enfrentarem. Né? Jogo realizado no Santiago Bernabéu para 90 mil pagantes, com a arbitragem de Brasil. Arnaldo César Coelho. Ele mesmo. Aquele. Pode isso, Arnaldo? Pode isso. E até na última Copa ele apita também. Ele apita em 74 e a gente não falou. Perdão, 78 ele apita e a gente não comentou. Tem um jogo da França lá que ele apita. É que aquele é o árbitro da final, né? Isso fica árbitro história, da final, tá na história. O primeiro não europeu a apitar uma final na história das Copas do Mundo. Então fica aí a menção ao Arnaldo. E a final é aquela coisa, eram 2 bons times, mas a Itália era muito cascuda, né? Paulo Rossi não tava pra brincadeira nessa Copa do Mundo. Tava na cara que ele ia deixar o dele na final. Ele que marcou nos 3 últimos jogos da Copa. Ele não marca no primeiro do mata-mata contra a Argentina. Depois ele marca contra o Brasil, marca contra Polônia e agora contra a Alemanha na final. E é isso.
E, bom, ele faz o primeiro gol do jogo é dele, ele abre o placar, aí até tem um gol do Tardelli, e também, aqui já acabou com as chances, né, porque eles fazem 3-0. O documentário coloca que o Tardelli foi considerado o melhor jogador da final, né? Sim. Inclusive, lá no fim do documentário aparecem os créditos, né? E mostra, por exemplo, da semifinal, os melhores foram o Paolo Rossi e o Platini, e na final o melhor foi o Tardelli. Vou puxar a escalação da Itália, já que tu Puxa aí, comentou. Itália, então. Dino Zoff, o goleiro e capitão. 40 anos de idade. Goleiro ideal da Copa do Mundo, ganhou o prêmio Yashin, e a informação é que ele foi, nesse momento aqui, o jogador mais velho a vencer uma Copa do Mundo com 40 anos de idade. É um feito histórico para o capitão da Itália. Aí na lateral direita, Giuseppe Bergomi. Cláudio Gentili foi pro time ideal, um dos zagueiros que foi pro time ideal. Aí, só comentando que eles jogavam com 5 atrás, né? Tinha uma coisa... Inclusive, é o primeiro, se não me engano, o primeiro time que joga com uma formação assim, com 5 atrás, com o líbero, que é campeã do mundo. Porque antigamente lembra que eram 2 atrás, aí depois era sempre uma linha de 4. Aqui eles tinham 5 com o líbero, Gaetano, Síria, camisa 7. Síria. Aí o Fulvio Colvatti, que foi pro time ideal também, camisa 5, 2 zagueiros no time ideal, e o Antônio Cabrini. Aí abrindo o meio de campo, o Gabriele Offiali, o Marco Tardelli um pouco mais à frente, com um meia mais articulador. Aí no ataque, Bruno Conte, Francesco Graziani e, fechando o ataque, Paolo Rossi, camisa número 20, que foi pro time ideal, bola de ouro da Copa, o melhor jogador da Copa, e foi artilheiro com 6 gols marcados, todos no mata-mata. Que final de Copa pro senhor Paulo Rossi. Quem descontou para a Alemanha foi o Breitner, aos 83 minutos. Grande jogador, né? Breitner. E não deu para a Alemanha, porque aí que tá, né? Era um jogo que definia quem seria... As duas eram bicampeãs, né? Bicampeãs definiria quem estaria com essa terceira estrela aqui nas nossas camisas. Na tua, na minha não tem, né? Aqui, ó, em cima. Ah, tá aqui? 3 estrelas. Terceirinha. E é isso aí. Foi decidido por Paulo Rossi e companhia em 82, que nós brasileiros nós ficamos tristes até, porque se tinha um time que tinha talento para ser campeão, era a seleção brasileira, mas é aquilo que a gente falou da Holanda, né? Não adianta tu encantar, tu revolucionar, se tu não tem um esquema pronto para vencer times mais bem preparados que tu. Então, eu acho que esse time aqui do Brasil vale uma menção honrosa para a gente falar a escalação. Porque é um time que... Então, traz a escalação da seleção... Porque, eu já vou soltar minha opinião aqui, eu acho que entre as seleções do Brasil, olha que tem coisa, hein? Mas eu acho que entre as que não ganharam, esse time aqui é o melhor. Acho que é o melhor time do Brasil que não foi campeão. Apesar de ter aquele 2006. 2006 que era o quadrado mágico. Acho que esse time é melhor. Então, Valdir Pérez. E tem uma coisa que une esses dois times, tá? Mas além do talento dos jogadores, tá? Quadrado? Não. É o ambiente, o clima de festa. Saltinho alto. Goleiro Valdir Pérez. Lateral direito, Leandro. Um dos maiores, o maior lateral direito da história do Flamengo. Minha opinião, o goleiro era fraco, tá? Valdir Pérez. É a minha opinião. Pode ser. Entre esses todos ele destoa. O reserva é do Carlos, né? Aí Oscar, Luizinho na zaga e Júnior, que pelo outro lado também é o maior lateral esquerdo da história do Flamengo, né? Os dois maiores. Então, eu desenhei aqui uma formação, um 4-3-3 com o Zico de segundo atacante, pode-se dizer assim, ou um 4-4-2, um formato losango, assim. Porque assim, ó, eu desenhei Cerezo abrindo a volância, Falcão e Sócrates no meio campo. Sócrates era o capitão. E o Zico um pouco mais à frente, flutuando ali. Aí Éder e Serginho Chulapa lá na frente. Faltou um 9 também. Faltou. De repente se desenhasse... O Dinamite, né? O Dinamite era mais jogador. Pois é, já tinha uma tradição. Já tinha jogado uma Copa anterior. Já tinha feito 4 gols. Tava convocado, tava ali na seleção, só não foi colocado, né? Enfim. Mas esse meio de campo, principalmente falando de Falcão, Sócrates e Zico, molda o time, né? Então, eu acho que era o melhor time que o Brasil tinha entre os que não venceram, né? Da mesma forma que a Holanda, aquela vez não venceu, que era um time que encantava, o Brasil não venceu. Né?
O Brasil acabou em 5º lugar. Em 5 jogos marcou 15 gols, 3 por jogo, e sofreu 6. Muitos gols marcados. Agora comentando sobre a Itália jogou 7, a Itália campeã, marcou 12 menos gols e sofreu 6 também. A defesa mais sólida, então, porque jogou mais jogos. Então, fica aí a lembrança para o grande time do Brasil, de 82. Grande time do Brasil, que não ganhou, mas Não ganhou. fica aí, né? O Falcão tem um livro que ele fala sobre a seleção de 82, né? Que eu acho que é legal o pessoal conferir também. E por Leonardo já vi que, né, para ele o campeão deveria ser o Brasil, né? Eu acho que é aquilo, como eu falei. Aqui tem um campeão moral ou não? Não, é porque depende. O time melhor, eu acho que é o melhor time da Copa. Tá. Então pode-se dizer que sim, é o campeão moral. Mas é aquilo, para ser campeão de fato, tu tem que passar por uma série de adversidades. Tem que as provações, que a Itália conseguiu passar. Né? A Itália, as outras seleções, né? Enfrentaram isso, a Alemanha, né? Então, aí, a Alemanha provando também sempre chegar. É um time que chega, né? E se chegar, aí complica, né? E vai chegar de novo. E vai chegar mais muitas vezes, né? Aqui nem sempre vai ganhar, mas, né? Talvez mais recentemente a Alemanha, depois ali da 2014, tá titubeando, mas... Tá pior período, talvez. Agora, né? Agora. Muito bem, senhor Leonardo. Algo a mais sobre a Copa de 82? Hoje eu não tenho uma... O Arnaldo César Coelho levou a bola para casa no apito final, né? Chegou a ver esse lance no documentário? Ele leva? Ele pega a bola, ele vai atrás da bola, pega a bola, levanta a bola, certo. Bota embaixo do braço. Corretíssimo, e é justo, né? E vai embora. Primeiro não europeu a apitar uma final de Copa do Mundo e depois virou colega do Galvão Bueno por muitos anos. Por muitos anos, né? O Galvão que também já narrava Copas aqui nesse período, né? Pois bem, então não esqueça de compartilhar, curtir, seguir aqui o Cinemac para ver esse quadro aí que tá chegando no meio, né? O Traveling da Copa, aí nós ainda temos 10 vídeos por fazer. Chegamos na metade. Chegamos na metade agora. Oficialmente na metade. Oficialmente na metade. Então ainda tem muita Copa do Mundo para a gente conversar aqui toda semana, um vídeo novo, falando de todos os documentários da FIFA e também, claro, das Copas do Mundo, né? Porque as coisas estão relacionadas para a nossa abordagem e também, né, é uma forma de documento interessante, que são esses documentários da FIFA, que são lançados no calor dos acontecimentos, né? Não é um documentário feito bem posteriormente, não, a produção é feita durante, né, a realização da Copa, né? E claro, a narração do Sean Connery nesse aqui em específico dá esse charme britânico, né? Também aí para as abordagens sobre Copa do Mundo. Certo, senhor Leonardo? Certo. Muito feliz de continuar essa série, muito feliz de chegar à metade. Estamos indo longe aí, a gente vai chegar até lá. Será que o Brasil Copa vai ganhar mais alguma Copa até agora? Olha, eu acho que a gente ainda vai vestir a camisa mais algumas vezes, acho que mais 2, talvez, né? Por aí. Infelizmente não vamos vestir mais vezes, mas... Mas vamos vestir em 2026, no final da Copa, talvez. Se o documentário sair em 2026, a gente grava um especial. Tem que gravar um especial. Certo? Então nos vemos na Copa de 1986.